Namastê, Brasil! Vamos lá para mais um vídeo e esse é o nosso Ashtanga específicos de número 17. Muito bem. Qual que é a ideia dessa aula hoje? Essa aula ela tem o objetivo de explicar para vocês, tentar explicar para vocês como a gente conta os vinyasas dentro desse universo do Ashtanga, certo? Bom, então hoje não vai ser uma aula com asanas, coisas de asanas, você já tem uma porrada de aula aí, então dá para vocês olharem lá atrás. Mas como você conta? E a gente vai tentar dividir isso em algumas partes, certo? A primeira parte que a gente vai tratar hoje vai ser com relação aos asanas fundamentais, certo? Lembrar que existem mas o que você tem que saber nesses asanas fundamentais é que existem 5 vinyasas dentro de todos os asanas fundamentais são só 5 vinyasas. Ou seja, quando você ouve num vídeo de Ashtanga, normalmente os mais tradicionais, em que as pessoas estão contando Ekam, Dve, Trini, Chatwari e Pancha, certo? E aí você se pergunta, que raios é isso? Isso são números contados em sânscrito. O Ashtanga ele tem essa métrica, essa tradição de se contar os vinyasas numa aula guiada ou numa led class ou numa aula conduzida, certo? Essa maneira de você contar os vinyasas te proporciona um entendimento de como você entra e como você sai de cada postura, certo? Quando você sabe os vinyasas, é como se você criasse uma localização dentro da prática, um GPS da prática. Porque se, por exemplo, em uma determinada postura, por exemplo, a segunda postura, isso eu já estou imaginando que você já tem mais ou menos o nome das posturas na cabeça, você já tem mais ou menos a sequência desenhada na sua cabeça. Então, só para você ter uma ideia, é que a gente vai falar hoje só até o Parshvottanasana, que é o namastezinho nas costas, certo? Bom, então a primeira postura é o Padangustasana e Padahastasana, isso depois dos saudações ao Sol A e B, ok? Então você tem o Padangustasana, que é pegar o dedão, e o Padahastasana, que é colocar as mãos por baixo dos pés. Nessa postura, vem um professor e pergunta para você, Sagar, eu gostaria de saber qual que é o segundo vinyasa dessa postura que a gente chama de Padangustasana, e eu quero saber se é inspirando ou expirando. Quando você memoriza os vinyasas, você sabe toda essa informação. Você sabe que o Ekam é você se preparar para a postura, ou seja, você inspira, abre os pés, desce à frente, pega os dedões, olhando para frente, tudo isso é o Ekam, é a preparação. E o Dve é o segundo vinyasa, é quando você traz a cabeça entre as pernas, a ideia é tentar trazer mais ou menos próximo entre as pernas, expirando. Então você sabe que ali, além de ser o segundo vinyasa, também é o estado do asana, onde você permanece 5 respirações, certo? Então, você começa a ter uma nova descoberta com relação à sua prática. Você começa a respeitar os vinyasas quando você entende que bomba é essa. E quando você entende os vinyasas, sua prática, ela parece que ela ganha um plus, ela ganha um upgrade, ela ganha uma forma de entendimento muito melhor. Você consegue encaixar e desencaixar as posturas de uma maneira muito mais fluida, porque você entende que respiração está acontecendo naquele determinado momento, certo? Então, hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou apresentar para vocês como a gente escreve isso, certo? E o que significa Ekam, Dve, Trini, aonde eles se compreendem, certo? Então, eu quero que vocês me acompanhem nessa aula aqui, onde eu estou escrevendo para vocês. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre os asanas fundamentais. E aí, entra neles
quais números, quantos vinyasas tem, certo? Então, estamos falando sobre vinyasa. Então, vinyasas. A gente tem ekam, dve, a gente tem trini, e a gente tem chatvari, e a gente tem pancha, certo? Bom, aqui tem alguns detalhes que, como a gente escreve, trini, chatvari, isso é como a gente escreve em sânscrito, tá? E pancha. Isso significa isso significa 2, dve, trini significa 3, chatvari significa 4 e pancha significa 5. Isso está dentro da quê? Asanas fundamentais, certo? Agora, o que você precisa entender é que sobre o vinyasa, acho que uma vez eu expliquei sobre isso numa aula lá no início, né? Que todo vinyasa é uma respiração, mas nem toda respiração é um vinyasa. Vamos colocar aqui então que todo vinyasa é uma respiração, mas nem toda respiração é um vinyasa. Vinyasa é a sincronia entre movimento e respiração. Então, vai ter determinados momentos na prática em que você vai expirar ou inspirar e não vai valer como um vinyasa, né? Não vai valer como uma contagem, como um número, como um desses ekam, dve, o trini, o chatvari, sabe? E quando você sabe isso? Decorando. Isso não tem como, não existe uma forma racional de se encontrar isso, apenas através da memorização. Mas o que você tem que saber? Que é só saber contar até 5, esses asanas fundamentais. Então você tem ekam, dve, trini, chatvari e pancha, certo? Eu já estou partindo do pressuposto que você sabe mais ou menos o desenho da prática, até os asanas fundamentais. Bom, então, o primeiro asana depois do Surya A e depois do Surya B é Padangusthasana e Padahastasana, pegar os dedões e mãos embaixo dos pés. O ekam é a preparação do Padangusthasana é descendo à frente, certo? Pegando os dedões e olhando para frente. Agora você pode me perguntar aqui, mas uma vez eu ouvi dizer que quando você desce, você expira, e quando você sobe, você inspira. E nessa postura Padangusthasana, eu estou descendo para pegar os dedões. Por que eu não expiro nesse momento? Por que eu não inspiro aqui em cima primeiro? Expira, desço, pego os dedões, inspiro, levanto, me preparo e expiro, cabeça entre as pernas. Porque você foge da sistemática da contagem do vinyasa quando você faz dessa forma. Então, tradicionalmente, a preparação, seja ela de qual asana for, na sua grande esmagadora maioria, vai ser inspirando, mesmo que você tenha que descer e montar essa postura.
certo? Entenda isso. Isso é uma coisa que precisa estar claro na cabeça, porque é um erro muito comum isso das pessoas primeiro inspirarem aqui em cima, abrir os pés, colocou a mão na cintura, inspirou, bonitão assim. Expira, desce, pega o dedão, travou lá a mão no dedão, inspira, dá aquela alongada de novo, dá aquela mexida no cabelo e expira, entra. Não, tá errado. Você entra como? Inspira, abre os pés, desce à frente, pega os dedões, braços esticados, olhando para frente, costas alongadas. Você não desce mais, até o braço ficar esticado. Você não chega nos dedões assim já, certo? Você tem que estar com o braço esticado. Pô, chegou lá, você está com o pulmão cheio de ar, porque você nesse processo de descida você fez inspirando. Então, inspirando pegou lá os dedões e expira, doer, expira a cabeça indo entre as pernas. E aí você permanece 5 respirações lá. 5 respirações. 1, 2, 3, 4, 5. Trini, terceiro vinyasa. Inspirou, levantou a cabeça, olhou para frente, expira ali mesmo. Pada Hastasana, segunda postura. Ekam, inspirando, mãos por baixo dos pés ali embaixo mesmo, deu aquela alongada. E Due, expira a cabeça indo entre as pernas, permanecendo mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na hora de sair, Trini inspirou, olhou sua frente, expira ali embaixo mesmo. Ou seja, é aquela regrinha lá que nem todo vinyasa, ou nem toda respiração é um vinyasa. Aqui você tá, inspirou, olhou sua frente, Trini, expira sem contagem, Samastiti. Dali mesmo, lá da metade, onde você está com a cabeça alongada, nuca alongada, você expirou ali, Samastiti significa que inspira, levanta o tronco, expira junto os pés. Samastiti significa você voltar para a postura inicial, certo? Normalmente lá em Mysore, quando a gente está praticando, a gente já começa a nossa aula Mysore, pratica, começa a praticar, e do nada, de repente, o Guruji chega e fala Samastiti. Não interessa onde você está, se você está naquele asana mais cabeludo de colocar o pé atrás da cabeça, um Ekapada Shirshasana, um Dvipada Shirshasana, não interessa. Para, desmonta, fica em Samastiti e o mantra é entoado, certo? Depois terminou o mantra, faz o outro Vinyasa, senta e monta aquela postura onde você estava. Aí segue o jogo, continua, certo? Isso normalmente acontece em aulas Mysore, certo? Mas lá na Índia, é só no primeiro horário que acontece isso. Só os faca na caveira que tem o privilégio de cantar o mantra com o Guruji. O resto que chega, o horário das 6, das 7, das 8, não tem esse privilégio. Só na aula conduzida que você canta com o Guruji. Agora, quem está chegando às 4:30 da manhã, 5:30 da manhã, é os que cantam junto com ele, entoam junto com ele. Bom, então, beleza. Então significa o quê? Que o Tita Padangustasana e que o Tita Padangustasana e Padahastasana você tem 3 vinyasas, certo? Então vamos lá. Vamos colocar aqui que com relação aos asanas agora, tá? Asanas. Aí a gente tem Padangustasana. Tem 3 vinyasas. E Padahastasana. Padahastasana também tem 3 vinyasas. Muito bem. Bom, aí a gente tem o... Quem que a gente tem? Uddita Trikonasana e Parivrita Trikonasana. Muito bem. Nesses 2 asanas, vou contar para você que tem 5 vinyasas, certo? A contagem inteira deles. 5 vinyasas. Aqui pode surgir uma pequena dúvida.
Na transição entre Utthita Trikonasana e Parivrita Trikonasana, existe uma omissão implícita de um vinyasa, que na verdade não é bem uma omissão. É como se você contasse e não contasse ao mesmo tempo. Porque se você contasse, você encavalaria um outro número. Eu vou te explicar. Então vamos lá. Você está em Samastiti. Trikonasana é a postura do triângulo, certo? Utthita Trikonasana do triângulo estendido. Então, inspirou, abriu para a sua direita. Expirou, desceu, certo? Então, quando você está em Samastiti, Ekam, inspira, abre para a direita, prepara os seus pés. E Dve, segundo o Vinyasa, expira, desce lateralmente. Fica 5. 1, 2, 3, 4, 5. Trini, inspira, subiu, girou os pés para o outro lado. E Chatwari, expirou, desceu para o seu lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Pancha, que é o quinto Vinyasa, é a inspiração do saída do lado esquerdo. Gira os pés porque você vai fazer Parivrita Trikonasana. Girou lá os pés, Dve, expirou, desceu. Agora olha só o que aconteceu aqui. De Pancha foi para Dve. Cadê o Ekam dessa história? É isso que eu estou querendo dizer que eu falei agora no início. Que o Ekam está implícito na contagem. Ele é o Pancha e o Ekam ao mesmo tempo. Então você tá lá no Trikonasana do lado esquerdo, Utthita Trikonasana do lado esquerdo. Pancha, inspirou, subiu, Ekam ao mesmo tempo, girou os pés para fazer o Parivrita Trikonasana, a torçãozinha. Dve, expirou, desceu. Trini, inspirou, subiu, girou os pés para o outro lado. E Chatwari, expirou, desceu, torçãozinha para o outro lado. Pancha, inspirou, subiu. Samastiti, expira, veio para frente do tapete. Certo? Então, o Utthita Trikonasana e Parivrita Trikonasana tem 5 vinyasas cada um deles. Certo? Agora, o que tem que estar claro na cabeça é que o Ekam e o Pancha, na transição entre o Utthita Trikonasana e Parivrita Trikonasana, o Ekam está implícito ali. Ele está dentro do Pancha. Porque quando você gira, Dve, expirou, desceu, você entrou no estado do asana do Parivrita Trikonasana. Certo? Tamo junto? Caso vocês tenham dúvidas de toda essa história, me escrevam, que eu vou tentar ajudar a entender esse negócio. Porque nesse início tá mais ou menos simples, não é tão, é bem ping-pong. Inspira para cá, expira para cá. Ekam, Dve, Trini, Chatwari, Pancha, Ekam, Dve, Trini, Chatwari, Pancha, Ekam. É bem ping-pong, certo? Isso foi feito dessa forma para vocês já entendendo pouco a pouco o processo da construção dos vinyasas, certo? Você vai observar que só o Ashtanga tem essa preocupação em contar com vinyasa. E eu faço até um desafio para alguns alunos que dê uma chance para o Ashtanga. E entenda esses vinyasas pelo menos por um período de 1 mês, 2 meses, e depois vai fazer outro tipo de prática. Ou um vinyasa, ou alguma prática de Hatha Yoga um pouco mais exigente. Você vai entrar com uma clareza de montagem, de posturas, que você não vai achar em outra prática, porque a grande preocupação do Ashtanga é você entender esses vinyasas. Que quando você entende esses vinyasas, você consegue construir as posturas. É mais simples, sabe? Então, dê uma boa atenção nisso. Tenta sincronizar. Tenta você raspar esse ar atrás da garganta, estendendo essa inspiração ou expiração para você encaixar esse movimento lá. Você vê que não tem 2 ou 3 respirações para você fazer determinado movimento. É um tipo de respiração para um tipo de movimento. É bem papo reto mesmo. Agora, se no início você não está conseguindo encaixar, você sabe qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta, para onde que você tem que conseguir resolver essa história da sua respiração, certo? Se você está conseguindo fazer em 2, ótimo, está quase lá. Logo, logo é 1 para 1, ok? Bom, então, chegamos aqui e descobrimos que o Utthita Trikonasana e Parivrita Trikonasana, ou Utthita Trikonasana A e Utthita Trikonasana B,
eles têm 5 vinyasas, certo? Então, bora escrever aqui. Então, Uttita, com 2 T's, Uttita, Trikonasana, Sana, 5 vinyasas. Estou escrevendo porque isso dá tempo para você conseguir absorver essa ideia, certo? Eu sei que aqui escrevendo fica um pouco mais demorada a história, mas a intenção é essa mesmo. Vamos fazer pouco a pouco, vamos entender pouco a pouco esses detalhes. Vão ser aulas mais ou menos de 20, 25 minutos, só para você entender esse processo de contagem dos vinyasas. A minha meta é que a gente consiga fazer todos os vinyasas, entendimento de todos os vinyasas da série 1, contando asana por asana. Vai ter algumas aulas que a gente vai poder acrescentar 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5 asanas. E algumas, a gente, que é bem mais complexo, fazer em uma aula só, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. E pari, é com i aqui, tá? Vrita, Trikonasana, desculpa a letra, tá? Mas é só para vocês. Vocês podem começar a montar isso também num papel, num caderno sobre Ashtanga. Muito bem. Então, só para vocês entenderem que eu gosto de definir esse aqui, ó, Padangustasana e Padarastasana, como primeiro bloco. Eu gosto de definir esse aqui, o Tita Trikonasana e Parivrita Trikonasana, como segundo bloco. Certo? E agora a gente vai partir para o terceiro. Eu vou pular uma linha aqui para a gente poder diferenciar e não ficar tão amarrotado. Certo? Bom, então, o próximo, que é o Tita... o Tita Trikonasana, Parivrita Trikonasana, o Tita Parshvottanasana e Parivrita Parshvottanasana, ou Parshvottanasana A e o Tita Parshva Konasana B. Então você pode chamar ele de o Tita Parshva Konasana A e o Tita Parshva Konasana B, ou você pode chamar de o Tita Parshva Konasana e Parivrita Parshva Konasana, ou são essas duas formas que você pode chamar essa próxima postura, que é o ângulo torcido ou o ângulo para o lado, né? O Tita Parshvakonasana, que é onde você faz 90 graus com seu joelho direito e o braço esquerdo na diagonal, e o Parivrita Parshvakonasana, que você faz o namastezinho para quem está começando, torcendo o tronco, ou quem já consegue trazer a axila lá no joelho direito e o braço direito na diagonal. Aí você já sabe qual que é essa postura, mas só para te localizar. E ele tem a mesma dinâmica que o Tita Trikonasana e o Parivrita Trikonasana. Então, Ekam inspirou, abriu para a direita, preparou os pés, desceu do E, Trini subiu, girou os pés, Chatwari desceu para o lado esquerdo, Pancha e Ekam ao mesmo tempo, só que a gente só fala Pancha, subiu, girou os pés para fazer o Parivrita Parshvakonasana, e Due expirou, entrou na postura, 5 respirações, Trini subiu, girou os pés, Chatwari desceu, também uma torçãozinha, Pancha subiu e Samastiti veio para frente, certo? Então, o Tita Parshvakonasana, o Tita Parshvakonasana, também com 5 vinyasas, que eu considero isso como terceiro bloco, e Parivrita
Konasana. Também com 5 vinyasas. Certo? Bom, então essa é a... deixar aqui para vocês darem uma anotadinha, ver se isso ajuda. Essa é a nossa aula de hoje, falando sobre o Chitta Trikonasana, o Padangustasana, o Padangustasana, Padahastasana, o Chitta Trikonasana, Parivrita Trikonasana, o Chitta Parashvakonasana e Parivrita Parashvakonasana. São 6 asanas aqui, contagem de vinyasas deles, 3 vinyasas no Padangustasana e Padahastasana e 5 vinyasas em todos os Chitta Parashvakonasana e Parivrita Parashvakonasana e o Parivrita Parashvakonasana e Parivrita Trikonasana e Parivrita Parashvakonasana, certo? Todos têm 5 vinyasas aí. Próxima aula a gente vai conversar sobre Prasarita Padottanasana. E aí que a explicação precisa entender um pouco melhor, porque aí vai fazer sentido por que precisa decorar esses vinyasas, certo? Porque ali tem uma bagunça mesmo para entender, ok? Bom, fica aqui meu agradecimento, espero que essa aula ajude você nesse entendimento sobre as contagens de vinyasas. Lembra que todo vinyasa é uma respiração, mas nem toda respiração é um vinyasa, sacou? Isso tem que estar claro na cabeça. Regra geral, movimentos para cima você inspira, movimentos para baixo você expira. Uma outra regra importante, regra da montagem, que diz o quê? Que mesmo que você tenha que descer, mas você está montando uma postura, que você faça ela inspirando e não expirando, se você está montando, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, manda um direct no Instagram ou, sei lá, acha um jeito aí da gente se encontrar. Tá bom? Um beijo, namastê e tchau, tchau pra vocês.